A África do Sul é a única nação na história a desarmar unilateralmente suas próprias armas nucleares. Outras abandonaram as deles, como a Ucrânia. Mas essas eram armas soviéticas que eles herdaram e não suas próprias desenvolvidas em casa. Uma vez que nenhuma outra nação jamais desenvolveu armas tão poderosas e então apenas decidiram que não os queriam mais. Isso levanta a questão de por que a África do Sul desistiu de suas armas nucleares. Antes de mais nada, um pouco de histórico sobre a África do Sul em 1970. A posição global da África do Sul era complicada. O país era governado por sua minoria branca e seu governo introduziu um sistema social conhecido como apartheid, que significa separação. O sistema restringiu as liberdades da maioria negra no país. Essas políticas para a maioria negra na África do Sul significavam que suas relações com os países vizinhos não eram exatamente boas, com a única exceção da Rodésia, obviamente, quanto às suas relações internacionais mais amplas. Elas mudaram ao longo do tempo. Suas relações com a URSS e o mundo comunista sempre foram terríveis. Enquanto suas relações com o ZEUA no Reino Unido eram muito boas na década de 1960. Mas com o passar do tempo elas azedaram cedo no ZEUA. Também tinha leis que impunham a segregação. Mas quando essas leis foram revogadas, tornou-se cada vez menos aceitável manter boas relações diplomáticas com a África do Sul, e na década de 1970 a África do Sul estava amplamente isolada. Suas colônias africanas deixando-a ainda mais isolada, e foi esse isolamento que levou a África do Sul a desenvolver suas próprias armas nucleares, embora tenha demorado muito para o governo chegar a essa conclusão. Seu pensamento era que se sua sobrevivência estivesse ameaçada, que ninguém na comunidade internacional iria ajudá-lo. Portanto, a única maneira infalível de garantir que a atual África do Sul veria amanhã era construir um arsenal nuclear cuja mera existência dissuadiria os agressores. Então a África do Sul tinha seu próprio programa nuclear desde 1948. Mas isso era dedicado à energia nuclear, aproveitando economicamente as abundantes jazidas de urânio do país. Em 1965, com a ajuda do ZEUA, colocou em funcionamento o seu primeiro reactor nuclear, e em 1970 o primeiro-ministro John Vorster autorizou a criação da instalação de enriquecimento de urânio. Embora sublinhou que esta seria apenas para fins pacíficos, exatamente 0 pessoas acreditaram nele. No final dos anos 1970, eventos no norte de Angola mudam a política do governo. Você vê, Angola estava passando por uma guerra civil que viu a intervenção de forças cubanas que foram internadas pela URSS. A África do Sul viu isso como uma ameaça direta à sua própria existência, e foi assim que o primeiro-ministro Peter Botha pressionou para desenvolver armas nucleares. A primeira arma nuclear da África do Sul foi concluída em novembro de 1979. Então, em 1989, a África do Sul tinha 7 bombas nucleares com a mesma sofisticação e rendimento que a bomba. Rejeitou uma eleição em Hiroshima no mesmo ano. Então Frederic de Klerk, eleito presidente, em suas prioridades era vencer o isolamento internacional da África do Sul, o que seria feito por meio de reformas internas para ser contundente. Os dias do apartheid estavam contados e era seu trabalho garantir a transição, longe de não ser para a Segunda Guerra Civil. Essa transição traria a África do Sul de volta à comunidade internacional. O que era mais importante agora que a Guerra Fria acabou. Comunista. Mas agora o Pacto de Varsóvia estava morto. A influência se foi. Também havia outra razão que você vê com as tensões aumentando. A minoria branca estava preocupada com a aparência do próximo governo escolhido pela maioria. Para simplificar ainda mais, a minoria branca não confiava a um governo negro com armas nucleares e assim se livrou deles. Com essa mudança inevitável chegando, o funcionário pensou que a reabilitação da África do Sul seria mais fácil se seu programa de armas nucleares terminasse, e em 1990 ele fez exatamente isso, e em um ano todas as 7 armas foram desativadas. 2 anos depois, ele anunciou ao mundo que a África do Sul já tinha armas nucleares. Mas também se livrou delas. A África do Sul acabou de fazer história. Espero que tenham gostado de